diz o texto, verso, não é versículo, né? É salmo, é verso. O verso 9. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei... O irmão pode continuar, irmã? Serei exaltado. O 11. O Senhor... Amém. Irmãos, nós iremos refletir sobre o tema Ele faz cessar a guerra. Quem é que não sabe o que é uma guerra, né? Quem é que não sabe o prejuízo que existe, psicológico, emocional, financeiro, que uma guerra pode trazer? E o texto que Deus colocou no nosso coração foi até confirmado aqui no louvor, que eu nem falei o que eu ia ministrar, e um dos louvores, eu estava bastante atento, Deus confirmou a palavra ao meu coração. E eu fico tão feliz quando Deus confirma a palavra. O trecho do louvor dizia: não vou perder a guerra, né? Eu só estou atento, Jesus. E sim, Ele faz cessar a guerra. Viver em guerra não é bom. Viver em guerra é ruim. E as guerras, antes delas serem exteriorizadas, elas estão no nosso interior. E o primeiro tópico que eu quero trazer para nós é que Ele faz cessar a guerra interior. Olhe para cá. Você não vai impedir de acontecer em qualquer ambiente que você esteja um conflito. Os conflitos, pelo contrário, até são bons que eles existam. Porque é através do conflito que você pode conhecer e se deixar conhecer. É através do conflito que você pode externar algo que você gosta, algo que você não gosta, que talvez você estava segurando e chegou às vezes num ponto de você não conseguir mais segurar, e às vezes esse não mais segurar gera um conflito. Então o conflito não é algo tão ruim assim. É até necessário que os conflitos existam. O que nós não podemos admitir e ter são os confrontos. O conflito, você não pode impedir que alguém tenha contigo, mas o confronto você deve evitar. Porque um conflito pode gerar um confronto pode gerar uma guerra. E quando o confronto existe, as coisas não estão mais no interior do ser humano. Elas estão totalmente exteriorizadas. E o problema é que, por mais que alguém tente, não queira um conflito, um confronto alguém pode até tentar ocultar, mas uma hora vai ser exteriorizado, e uma guerra nós nem precisamos dizer. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele diz que existem duas formas de resolver uma guerra interior. Existem duas partes numa guerra interior. A primeira parte é a parte que não quer fazer. É a parte que se boicota. E a segunda, ou a outra parte, é a parte que você quer fazer e você vai fazer. E segundo ele, a forma melhor de resolver isso é ter pressa, para que esse conflito interior não venha levar alguém à estafa. Porque um conflito interior, que ele não é resolvido, que ele não é levado para ser encontrada uma solução, pode levar alguém ao adoecimento psicológico, pode levar alguém ao adoecimento espiritual, pode desencadear uma série de comportamentos ruins, sentimentos ruins, que vão prejudicar aquele que está em guerra. Mas pela palavra de Deus, eu também sei que existem duas formas de eu vencer conflitos internos.
A primeira é eu seguir os meus impulsos. Se alguém falou, eu vou devolver. Se me gritar, eu grito 2 vezes. Se me esculhambar, muito mais. Se eu souber que falou de alguém da minha família, eu vou lá atrás e resolvo com as vias de fato. Mas uma outra forma também que nós podemos resolver, à luz da palavra de Deus, quando nós precisamos abrir mão do nosso próprio eu. Se você alimenta o teu eu, se você não aprendeu a fugir de si, e se você seguir apenas as tuas emoções e os teus impulsos, você não vai experimentar o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus pode sim gerar paz para o teu coração e cessar a guerra interior dentro de você. Fico na casa de Deus ou não fico na casa de Deus? Sirvo a Deus ou não sirvo a Deus? A Bíblia fala de um homem que ele não teve conflito interno nenhum quando ele precisou tomar uma decisão, e esse homem foi Josué. Ele chegou para os demais seus compatriotas e disse a eles: olha, vocês escolhei hoje o que vocês querem para a vida de vocês. Eu não estou em conflito, eu sei a quem eu vou servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós vamos sempre ter que escolher 2 caminhos: eu vou fazer o certo ou eu vou fazer o errado. Eu vou seguir o meu eu ou eu vou obedecer a Deus. Eu vou seguir a minha carne ou eu vou seguir a minha vida espiritual. O que eu tenho que fazer? Se você for olhar para a Bíblia, você vai encontrar homens que também estiveram em conflitos internos. E os conflitos internos, eles são mais perigosos do que os conflitos externos. Porque os conflitos externos todos estão olhando, e os internos? Ninguém pode saber, exceto aquele que está vivendo. E nessa, acontece às vezes de situações que a gente pode pensar: mas fulana era tão feliz, mas fulano era tão gente fina, mas o que aconteceu? Porque nós somos guiados apenas por aquilo que comumente nós vimos alguém falar e se comportar. Mas há algo que está dentro do coração do homem, que só quem sabe é Deus. E dentro do teu coração, só quem sabe também é Deus. E se você está em guerra entre eu tomo uma decisão ou eu não tomo uma decisão, eu sigo a Cristo ou eu não sigo a Cristo, eu obedeço a palavra ou eu obedeço o meu eu, quero te dar um conselho debaixo da palavra de Deus. Há algo que você nunca vai se arrepender, e isto pode cessar uma guerra dentro de ti. E isto tem a ver com obedecer a Deus. Obedecer a Deus às vezes vai exigir de mim e de ti decisões difíceis de serem tomadas. Mas se elas não forem tomadas, nós podemos nos arrepender amargamente posteriormente. A palavra nos diz que Ele faz cessar a guerra. Inclusive, este texto, essa parte final do Salmo de número 46, que começa lá no início, começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Tinha tudo para trazer apenas soluções, e mas ao momento que ele chega e diz, Ele faz cessar a guerra. Essa parte do texto é uma parte profética. Se nós tivermos tempo, será o 3º tópico da ministração, mas se não der, eu vou ficar com 2 tópicos bastante satisfeito. A palavra de Deus nos mostra que Deus faz cessar a guerra. Eu quero dizer para você que veio aqui hoje a essa casa de oração, o Senhor Deus pode te ajudar a você vencer as tuas guerras mais íntimas, mais difíceis. Você pode estar carregando um caminhão na sua costa, mas você entrou na casa de Deus. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus faz cessar a guerra que está dentro da tua alma. Se for necessário, lute para você ficar vivo, para você ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Se for necessário, lute pela sua vida, grite por socorro, mas acabe com a guerra dentro de ti hoje.
E é óbvio que eu estou falando de guerras espirituais. Se você está vivendo uma guerra psicológica, procure quem está preparado e apto para ajudar você. A ministração não é uma terapia, não tem nada a ver com isso. A pregação não é um remédio, a não ser que Deus queira curar você. É uma outra situação. Mas se Deus tem colocado em nossos dias a oportunidade de termos pessoas a nos ajudarem em nossas guerras, busque ajuda. Mas uma coisa eu digo para você: Jesus faz cessar a guerra. Pega na mão dessa pessoa que Deus colocou do teu lado, se você tem intimidade com ela, é claro. Se não tiver, eu não vou deixar um climão para você não, você só faz assim. Mas se tiver, pegue na mão, se não tiver, dê só aleluia. Diga para essa pessoa, por favor: Jesus tem poder para te fazer vencer as tuas guerras. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele faz cessar a guerra dentro da sua alma. Eu queria pregar outra coisa, mas Deus me confirmou essa ministração. Eu tinha outra história para contar. E pasme, eu queria falar sobre Lázaro. E Deus quis alimentar a igreja com Lázaro essa noite. Quem está atento vai lembrar. Era o que eu queria falar. Mas Deus não me confirmou, irmão Alex. Mas essa palavra Deus colocou no meu coração. Ele faz cessar a guerra. Eu não sei quem é que entrar aqui essa noite com guerra, mas eu sei quem tem poder para fazer cessar a guerra, irmã Renata. Esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você está aí pensando, cocheando em dois pensamentos: eu fico firme ou não fico, eu quero dizer para você: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. A guerra vai cessar quando você aprender a confiar que Deus tem o controle na palma das mãos dele. Você começa a encontrar uma solução quando você percebe que sim, Jesus tem poder para cessar todas as guerras. E ele nos fez vencer a principal delas. Quando o pecado nos distanciou de Deus, quando o pecado nos distanciou do Pai, Jesus cessa a guerra, restabelece o caminho entre a criatura e o seu Criador. Eu olho para Pedro e imagino, irmão Vitor, a tamanha guerra que Pedro ficou, o apóstolo Pedro. Há pouco tempo ele ouviu Jesus dizer: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Ele não disse antes que o galo cante 3 vezes. Ele diz: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Eu acho que Pedro pensava que Jesus estava equivocado, que ele não iria fazer isso. Mas no jardim do Getsêmani, mas no momento em que Jesus está em agonia, momentos antes dele ser preso, os seus algozes vão até ele, e eles saíram para capturar Cristo como se fosse um criminoso. Jesus se ofende com aquilo, Jesus se entristece com aquilo e diz: vocês vêm a mim como se eu fosse um salteador. Eu estava todo dia pregando, ministrando, e vocês vêm a mim como se eu fosse um ladrão, como se eu fosse um assassino. Vocês vêm com um aparato como se eu fosse o maior dos criminosos. Aquilo entristeceu o coração de Jesus. Ele começou a ser tratado como um criminoso no início, até mesmo da sua captura. E naquele momento ninguém ficou com Jesus, até a hora que de fato o galo canta pela madrugada, ao romper da aurora. E de fato Pedro nega a Cristo. E sim, ele percebe que por 3 vezes, em função do tempo, a gente precisa caminhar, que ele negou a Jesus. Eu imagino que Pedro começou a pensar: como é que eu pode? Eu não acredito que eu fiz isso.
O outro vendeu 30 moedas de pratas. Se não era o bastante, eu também resolvi negá-lo. Você consegue entrar na cabeça de Pedro? Você consegue entrar no coração de Pedro? Judas era um dos apóstolos, mas não era amigo íntimo de Jesus. Pedro era amigo íntimo de Jesus. Jesus sentiu a traição tanto de um dos apóstolos, um dos escolhidos, e um dos seus melhores amigos, pois ele o deixou. Eu imagino o remorso melhor, o arrependimento verdadeiro que foi gerado no coração de Pedro. Eu imagino a guerra nascendo no coração de Pedro. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu andei sobre as águas com ele. Eu vi ele multiplicar o pão. Eu coletei as sobras das pessoas e ajudei a colocar em 12 cestos. Eu vi o cego enxergar diante dos meus olhos. Como é que pode eu fazer isso? Mas existem duas formas de resolver uma guerra: continuar querendo vivê-la e buscar uma solução para ela. Pedro se arrepende. E você nota isso, porque depois mesmo que Cristo ressuscita, que se apresenta no meio dos discípulos, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus dá a Pedro o perdão que ele precisava. Não para ele ficar lembrando: eu sou um traidor, igual Judas. Eu sou um fujão. Mas também, né, eu ainda puxei a faca, ainda cortei a orelha. Ele não deixou, eu estava até lá. Porque é assim que começa a guerra, né? A gente acha uma solução, depois a gente acha um problema de novo na guerra. Não, mas eu estava lá, eu estava lá para ajudar, eu estava lá para decidir, eu estava lá para fazer do meu jeito. Mas quando a gente faz do jeito de Deus, as coisas mudam. Pedro se tornou um pregador pentecostal. Pedro, para a glória de Deus, conquistou mais de 8.000 almas registradas na Bíblia. Pedro se tornou uma referência para a igreja de seu tempo. Porque Jesus ajuda a cessar a guerra. Não se arrependa de ter se entregue a Cristo. Não deixe o sentimento de acusação do inimigo querer te fazer pensar o contrário, que você não é digno do amor de Deus. É verdade, não somos. Mas Ele nos amou mesmo assim. Mesmo pecadores, pequeninos e errantes, fomos acertados. E como disse o apóstolo Paulo, ele pegou a cédula da dívida do pecado que existia, uma conta, cravou-a na cruz, pagou o preço do pecado. O mesmo Paulo que escreve aos irmãos de Corinto na segunda carta, falando que ele tinha um espinho na carne. Há muitas discussões acerca desse espinho, mas poderia ser certamente uma enfermidade. Mas o motivo nós sabemos. Paulo recebeu de Jesus, do próprio Pai, revelações que ninguém recebeu. Por isso que ele diz: eu conheço um homem que no corpo não sei, se fora do corpo não sei. A gente sabe, porque ele deixa a gente perceber que é ele que recebe. Mas ele esteve em uma êxtase, em um estado, em uma dimensão tão grande que ele não sabe se era Paulo físico ou se era Paulo espiritual. E ele escreve para falar à igreja que mais deu trabalho para ele, foi a igreja de Corinto. Era a igreja mais espiritual que tinha, ô glória, ô aleluia. Mas era a igreja mais dividida que tinha. Era a igreja mais partidária que tinha. Os crentes de Corinto eram atribulados. Gostavam de oração, gostavam dos dons, mas tinham um problema com obediência. Deixavam que os falsos mestres introduzissem
no seio da igreja falsas doutrinas, falsos ensinamentos, inserções, como se a cruz de Cristo não fosse suficiente para salvar-nos dos nossos pecados. Era a vibe que eles viviam. Paulo precisou defender o apostolado para esses irmãos várias vezes. Paulo escreveu à igreja de Corinto 4 cartas. Nós temos 2. A que nós chamamos de primeira provavelmente foi a segunda, e a que nós chamamos de segunda provavelmente foi a 4ª carta que Paulo escreveu a eles. Algo muito ruim aconteceu, algo muito difícil aconteceu, porque Paulo precisou escrever a eles dizendo: olha, a pessoa que fez o agravo, não excomunguem o tal, não matem o tal, não esganem o tal. Paulo escreve para aquela igreja e mostra que quando ele sai de Atenas, para a gente reduzir em face do tempo, lá em Atenas, quando Paulo chega e vê uma cidade entregue às filosofias e às imoralidades, a palavra de Deus nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, depois leia, comece do versículo de número 1. Paulo, o coração dele geme, ele vê diversos altares erguidos no centro da cidade, e ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido. Paulo pega essa informação, pega essa escrita e começa a anunciar que o Deus desconhecido enviou o seu filho Jesus para morrer pelos pecados de todos e ajudá-los. Ao terceiro dia esse Jesus ressuscita. Diz a palavra, está em Atos, que quando eles ouviram isso, bora todo mundo se reunir, porque esse homem está pregando um negócio diferente. E eles eram bastante curiosos, eram muito inteligentes, existiam no meio deles filósofos, poetas, estoicos. Leia que está tudo escrito na Bíblia, está na Bíblia isso. Paulo mostra que no decorrer da história, depois ele até mesmo tem que sair da cidade, precisa se retirar. É quando Deus leva ele para Corinto. Ao chegar em Corinto, ele vê Priscila e Áquila, um cidadão judeu que sai de Roma, expulso pelo império. E lá eles iniciam um trabalho na singela casa dos irmãos Priscila e Áquila. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo estava com medo. Ele revela isso na segunda carta aos irmãos de Corinto. Ele mostra no capítulo de número 2 como estava o coração dele quando ele chegava ali. Eu estava com medo, eu tinha temor, eu tinha tremores, demonstrando que Paulo tinha guerras interiores. Lá no capítulo 7, versículo 5, se eu não me engano, Paulo diz: por fora combates, na parte final do versículo, e por dentro temores. Quem é o apóstolo Paulo? Depois de Cristo Jesus, é o homem mais citado nas ministrações e pregações. Um homem que venceu as suas guerras que existiam no seu interior. Deus deu a ele vitória, se tornou o apóstolo dos gentios. Nenhum outro apóstolo foi separado por Cristo para pregar aos gentios. E se hoje o evangelho chegou em nossas mãos, é porque Deus levantou o ministério de um homem considerado fraco. Porque eles diziam: mas ele é tão pouquinho, ele é tão franzino, a presença dele, ele escreve tão bem que quando a gente lê fica até com medo. Mas quando ele está aqui perto da gente, ele tem uma presença tão fraquinha. Esse homem fraco foi aperfeiçoado por Deus. Por isso que ele escreve, quando ele diz: Senhor, retira de mim esse espinho da carne. Deus responde a ele e diz: Paulo, a minha graça te basta. Jesus faz cessar a guerra no nosso interior. E por mais, se eu não sei você, mas é como eu me sinto, pequenino, Paulo escreve para Timóteo e revela também para Timóteo. E ele escreveu para a igreja mais problemática, dizendo que ele se sentia o menor de todos os apóstolos. Para Timóteo ele diz que ele se sentia o menor de todos os santos. Mas é tão bom, irmãos, quando a gente se sente menor e é Deus quem nos justifica. Porque ele também escreve: olha, que nenhum tenha de si mesmo nenhum autoconceito mais do que se deve ter. O que é
que Paulo estava dizendo? Não se ache. Não queira dizer que você é grande demais para estar onde você está. Não queira dizer que o local onde você está hoje é pequeno demais porque você é grande demais. Queira ser como Paulo, onde o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode repetir comigo, por favor? Ele faz cessar a guerra. Se você entrou hoje aqui em guerra, Jesus faz cessar a guerra. Quer que eu te diga uma coisa? Enquanto você for vivo, te prepara, te segura, tem guerra. No dia que a guerra acabar, fique você sabendo, você não está mais na terra, você agora está no céu. Mas enquanto estivermos na terra, irmão Augusta, é guerra, é luta. Mas eu não digo isso para você temer a guerra. Eu digo isso para você lembrar quem você tem na guerra. Porque Jesus disse que eu não vos deixarei órfãos. Jesus não é irresponsável. Irmã Gera, Jesus não me jogou no mundo assim e disse assim, ó, te vira. O Espírito Santo de Deus está conosco. Sem o Espírito não existe vitória em guerra nenhuma. Mas com a presença do Espírito, nós encontraremos a vitória para as nossas guerras. Ele faz cessar a guerra. Foi com Pedro, foi com Paulo. É contigo, é comigo, é com qualquer um. Porque se alguém não está em guerra, ou ela se entregou para o pecado, ou ela já venceu a batalha e já foi coroada. Só que não. Porque Jesus ainda não veio buscar a igreja. Ele vai arrebatar e levar a sua noiva, que é a igreja. E lá nós receberemos a recompensa para uma vida de lutas aqui na terra. Pega na mão desse crente, por favor, diga assim para ele, não desanime da sua guerra. Paulo, olhe para cá, Paulo queria acabar com a guerra dele, ele disse assim, Senhor, tira de mim esse espinho da carne, eu quero acabar com essa guerra hoje. Não dá para acabar com a guerra. Não dá para acabar com a guerra. Sabe o que você tem que fazer? Lutar. Não baixe a guarda, não se entregue, não desista, não pare, não abandone, não deixe, não diga hoje é o último dia, eu vou sumir. Você pode até dizer, eu disse, mas hoje eu digo outra coisa, Senhor, traz a guerra para cá. Porque só existe vitória quando você luta a guerra. Há um consolo e um refrigério de Deus para nós. Mas é preciso continuar lutando a guerra. Eu preciso partir para o segundo ponto. Eu acho que vou ficar só no 2 mesmo. Eu quero convidar a irmã Karina para louvar a Deus. Há uma outra guerra que Jesus tem poder para fazer cessar, que é a guerra no lar. Espera aí, pastor, como assim? Existem lares em guerra. Existem famílias em conflitos, difíceis de serem resolvidos. Existem famílias que estão vivendo confrontos. Palavras ofensivas em grupos de WhatsApp. Palavras ofensivas. Irmão, e está chegando o período político. Toda vez eu digo a mesma coisa. Não entregue a comunhão da sua família para nenhum personagem político.
Não compensa você deixar de falar com ninguém da tua família por conta de uma personagem política. Tua família é mais importante do que campanha eleitoral. Tua família é mais importante do que partidos políticos. Valorize sua família. Ninguém é obrigado a votar no tio prefeito. E no tio vereador. É porque tem gente, irmãos, que quando está em época de campanha, irmão, vira o cão. Essa é a verdade. Tem gente que está sumida a vida toda, está chegando a eleição, aparece. E você sabe o que ela quer. Ela quer teu voto. Aí tu vota se tu quiser. Não compensa, irmãos, perder comunhão com o familiar. Não dá certo isso. Não é de Deus, não. Abraão viveu uma guerra familiar muito difícil. E hoje o mundo ainda sofre guerras em função da decisão equivocada de Abraão. Ele cria um conflito dentro da própria casa. Porque, irmão, tem conflito dentro de casa, quem cria somos nós mesmos. Queremos apressar o plano de Deus. Queremos apressar o projeto de Deus. Se tu não tem condição de comprar, não compra. Se tu não tem condição de pagar, não inventa. Se tu não tem condição de viajar, vamos embora para Miranda. É bem aí. Se tu não tem condição de ir para uma praia do Caribe, o Olho d'Água é logo ali. Fica preocupado porque alguém postou que está em tal lugar e você tem que postar o mesmo. Tem problemas para a família que nós criamos. Aí eu vi fulano num carro tal. Como é o nome daquele carro? BID. Aí eu tenho que comprar um também. Compra. O negócio não é ir lá botar o nome e tirar. O negócio é manter o nome limpo. Tem problemas que nós criamos dentro de casa. Quando não respeitamos os sentimentos e emoção de quem convive conosco dentro do nosso lar. É preciso saber respeitar os sentimentos e emoção de quem convive conosco. Com isso eu não estou dizendo que a irmã tem que aceitar maus comportamentos, porque validar sentimento não tem a ver com comportamento. Você acolhe quem está no momento ruim. Você acolhe quem está entristecido. Você estende o ombro para quem está ferido. Mas você, como esposa e como marido, como pai para o seu filho, precisa saber conduzir conflitos. Para que os conflitos não sejam confrontos e não virem guerras de família. Abraão viveu uma guerra dentro da sua casa. Estava tranquilo com a sua esposa, esperando uma promessa que ainda não havia chegado, mas ela resolveu dar uma ajudinha para Deus quando disse: eu tenho H como filha. Se tu tiver um filho com ela, vai ser como se fosse meu. Eu acho que era isso que Deus queria dizer mesmo quando fez isso, né? Então, quando nos prometeu, eu já estou velha, tu também. Te deita com H. Te deita com ela. E de fato aconteceu o que nós sabemos. Um filho que não era como Deus planejou. Uma situação que não era como Deus queria. Pastor, fugiu do controle das mãos de Deus? Não, não é que fugiu do controle das mãos de Deus. Há momentos que nós, homens, quando eu digo homem, não estou falando de gênero, estou falando de humanidade, fazemos escolhas ruins. E nós queremos responsabilizar Deus das nossas escolhas ruins. Nós queremos colocar culpa em Deus das nossas escolhas ruins. Nós queremos achar alguém responsável pelas nossas faltas e nossas falhas. Bem, meus irmãos, a vida de Abraão nunca mais foi a mesma. Do
mesmo jeito aconteceu com Davi. Nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Quando ele resolve cometer adultério, cometer homicídio, a Bíblia diz que a espada não sairia da sua casa. De fato, a espada não saiu da casa de Davi. Nós conhecemos a história. Mas eu também conheço a palavra de Deus, que por conta de um fiel, Deus poupa até a cidade. Uma família aos pés do Senhor faz com que Deus poupe. Isso aqui é geográfico, local. Você é capaz de abençoar até o teu vizinho. Ele é ruim, mas tu é bom. Ele pode não prestar, mas tu tem que prestar. Você está recebendo a palavra de Deus, irmãozinho? Ou os irmãos estão agitados? Deus faz cessar a guerra, inclusive familiar. Se a irmã não está conseguindo se comunicar com o irmão, peçam ajuda. Se vocês não estão conseguindo ter o mesmo propósito, porque, irmão, o marido puxar para um lado e a esposa puxar para o outro, vai dar em quê? Problemas. Diversos. Muitos. Qual é o plano? Qual é o projeto? Qual é o sonho? O que vai ser executado agora? Jesus faz cessar a guerra, mas tem a sua parte também. Nós precisamos ter maturidade para resolver os nossos conflitos conjugais. Ou vocês não têm conflitos conjugais? Só quem não tem conflito conjugal, sabe quem é? Quem não é casado. Porque não deve ter. Se não é casado, não tem que ter conflito conjugal. Mas se é casado, vai ter uma hora um negócio que nós vamos pensar divergentes. Alguém tem que ceder. E não tem essa história que tem que ser sempre um lado. Tem que ser com conversa, tem que ser com diálogo. É o que a palavra fala. É o segredo para uma vida conjugal vitoriosa. Uma guerra conjugal, ela é um problema para uma família. Nós temos que ter pressa para resolver problemas conjugais. Assim como temos pressa para resolver problemas do nosso trabalho, para cuidar do clima do trabalho. Porque, irmão, tem coisa ruim você chegar para trabalhar no lugar com um clima ruim. É horrível. Tem coisa pior, você sair de um dia de trabalho cansado, ou de um dia de uma faculdade, de um estágio, de um escritório, e você não sentir vontade de ir para a sua própria casa por conta da guerra, por conta do conflito, por conta da falta de comunicação, por conta de uma briga. Não pode ter encontro de família. Por quê? Porque fulana não está falando com ciclana, que Beltrano não fala com fulana. Pelo amor de Deus. E algumas dessas famílias, às vezes, são famílias de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que não pode sentar, porque na hora que sentar vão falar de política e o tempo vai fechar. Deus não quer que a nossa família tenha guerra. Eu disse que podem existir conflitos, irmão, é normal. Mas se a gente partir para o confronto não agrada a Deus. O conflito é fruto do pecado. Se existe o pecado, então vai ter problema, consequência do pecado. Agora, dormir sem comunhão com a esposa, sei não, irmão. Ou negócio ruim, sou. Dormir brigado com o marido. Dormir brigado com o pai, com a mãe. Filho que não fala com a mãe. Filho que não fala com o pai. Espera aí, irmão. Que loucura é essa? Eu estou falando de convivência, tá? De quem mora junto. Não estou falando de um pai que abandonou e foi embora e você não tem contato. De uma mãe que foi embora e não estou falando disso. Estou falando de convivência. Um dorme no sofá, o outro na cama. Ah, meu Deus.
Me lembro de uma vez eu estava conversando, eita Karina, minha filha, te segura aí que tu vai louvar o Senhor. Eu me lembro de um dia que eu estava conversando com um amigo, e ele me disse assim, rapaz, eu tive uma discussão lá em casa feia. Aí eu disse, senhor, conversa com a irmã fulana. Só que hoje eu tenho certeza, eu vou dormir no sofá. Porque quando a gente briga, ela me obriga a dormir no sofá. Ela dorme sozinha na cama e eu vou dormir no sofá. E eu disse assim, e tu vai? Ele, eu vou. Eu falei, rapaz, pois... dá vontade de dar uma taca num homem desse, não dá não? Irmãos, cada um resolve o seu BO conjugal. Mas você acha que você resolve botando o teu marido para dormir num sofá? Como é o nome daquele sofá bom lá, que tem um nome? Pode ser o melhor sofá confortável do mundo. A melhor coisa é dormir em comunhão com a esposa. É coisa maravilhosa ter tido uma briga de manhã, a gente conversa de tarde, mas dorme junto de noite. E coisa ruim é ter um clima chato que a gente entra no quarto, aí um vira as costas, aí o outro, meu Deus, eu vou até beber água. A guerra não combina com o cristão. Guerra não combina com Cristo. Se o teu lar está em guerra, eu te dou uma palavra debaixo da orientação do Senhor. Cesse você a guerra dentro do seu lar. Acabe você com a confusão dentro da sua família. Tome postura de homem, varão de Deus, que sabe dizer assim, me perdoe, eu falhei. Meu amor, sente aqui, vamos conversar. Você sabe por que eu já estou sorrindo? É porque eu não gostava desse negócio de conversar. Minha mulher sabe que eu gostava de resolver meus problemas, era assim, brigamos, tá bom, pronto. Aí ela começou, não é assim que se resolve não. Tem que sentar, vamos conversar, irmão, ficar tete a tete com quem está zangado contigo e com quem tu está zangado. O negócio que eu tive que aprender a fazer, não gostar. Eu vou chegar no nível de gostar. Diz amém, irmã Lana. Eu vou chegar no nível de gostar, eu creio, eu estou sentindo que eu vou chegar nesse nível. Mas pere, eu não gosto. Mas a minha família precisa disso. Que nem tudo é confortável dentro da casa para ter comunhão. Nem tudo é fácil de conversar com a esposa, nem com o marido. Tem assunto, irmão, que, oh meu Deus, porque tu casou? Quem casa tem que conversar sobre tudo. E não tem que essa história de assim, só larga isso de mão. Primeiro que tua mulher não é senhor, é senhora. Outra coisa, também não é sim senhora. Tu é varão, te posiciona. Está pensando que aqui não tem palavra? Te posiciona como um varão dentro da sua casa. E eu não estou falando que o varão é um homem agressivo, espancador, bicudo, não. É o cara que chega e diz, meu amor, temos um conflito e precisamos conversar. É assim. É desse jeito. Bora conversar? Quer dizer que tu... Eu me lembro de uma vez que eu tive uma discussão com minha esposa. Já acabou a água? Ainda tem. E eu deixei passar, porque o ser humano às vezes é orgulhoso. E eu estou falando de mim, obviamente. E eu deixei o negócio torar. Vai quebrar aí até. Aí eu acho que foi um dia ou foi dois. Ela disse, vem cá, quando é que nós vamos sentar para conversar? Não faço ideia. Eu estava querendo dizer que eu não queria. Tá bom. Aí passou mais um dia e ela... Aí ela viu que o negócio ia fechar mais ainda e eu também. Aí ela disse, eu esperei até esse momento tu me chamar para a gente conversar. Mas já que tu não me chamou, eu vou te chamar para a gente conversar. Não é glória não, não é glória não, não é glória não. Não é glória não. Eu disse assim, agora eu me senti um banana.
Se era para eu me sentir um banana, eu me senti nesse dia. Aí eu disse, não, um varão, um homem de Deus, um servo do Senhor, ele tem que aprender a desenvolver, bora conversar. Está entendendo? Eu não sei nem quem é a voz da irmã que falou, fala a Deus. Eu quero nem ver para que lado foi. Mas, irmão, um varão, homem de Deus, ele tem que ter. Cadê meu irmão Betinho? O homem com mais vida matrimonial, com a irmã Cláudia aqui da congregação. O homem tem que desenvolver isso, não tem, irmão Betinho? Eita glória. Eu pensei que quando chegasse, quantos anos mesmo que eu esqueci? De casamento? 40. Glorifique a Deus, merecem. Glória a Deus. Eu pensei que quando a gente chegasse aos 40 anos de idade, isso fosse ser mais fácil. 40 anos de vida matrimonial fosse ser mais fácil. Mas cada um no seu cada um. E que Deus nos dê vitória. Mas uma coisa eu digo para você, debaixo da palavra de Deus, precisamos encerrar. Não espere que tome você providência dentro da sua casa. Teus filhos estão brigados, irmão com irmão. Faz igual minha mãe. Faz igual minha mãe. Amarra a barriga com barriga. E diz que vai colocar na escápula da rede. Ligeiro o negócio vai mudar. Vai mudar. Jesus faz cessar a guerra. Cuide do clima da sua família. Nunca force sua esposa ou seu marido a fazer aquilo que ele não quer. Nunca force. Nunca force a sua família a nada. Mas que Deus nos dê sabedoria. Porque casar é bom. Permanecer casado é melhor. Ter uma vida matrimonial feliz é melhor ainda. Deus nos abençoe. Irmã Karina, louve a Deus, meu filho.